Olá, Denise, boa noite. Oi, Vera, sejam bem-vindas, que alegria. Oi, Marina, que bom. Kátia, bem-vinda, tudo bem? Que legal, gente. Vamos fazer uma live hoje super bacana. Vamos receber o Padre Rodrigo, que é sempre uma alegria aqui no Deus Convida. E o Padre vem trazendo aí boas novidades. Então, que alegria que vocês estão aqui conosco. Tô chamando também o pessoal para chegar, tá bom? Enquanto o Padre se prepara também, então a gente vai convidando as pessoas. Se você também se sentir tocado a enviar esse convite para alguém, faça isso. Vamos dar essa oportunidade a muitos corações, né? Muito bem. O que de graça recebemos, de graça devemos dar, né, gente? Oi, Padre, tô te vendo. Oi, Suzana, bem-vinda. Agora sim. Agora sim, Padre, com muita alegria. Tudo bem? Tudo. E você, Bia, como vai tudo aí? Deus convida. Deus com vida, graças a Deus vai tudo muito bem, Padre. E aí? No Instituto, no Seed Time? Trabalhando, né? A Isso. gente um trabalho de formiguinha, não? É isso mesmo. Devagarinho a gente vai indo, né, Padre? Exatamente. Mas com a graça de Deus, aí vamos pouco a pouco. Isso, mas Né? eu vi que o senhor foi o padre de uma grande pescaria. Também. Meu Deus, o que Estou um que foi pouco isso, aqui. padre? Nossa, Me que bacana. convidaram, não, mas pescaram ele. Eu pesquei pouquinho. E aí, mais fizemos a missa. Foi muito Ah, mas legal. é Foi uma porque experiência, para mim, é foi algo diferente. completamente novo. É, Como? mas é porque é diferente, né? Eles pescam peixe, o senhor pesca homens. Exato, exato. Essa é a minha especialidade, né? E a isca é diferente. Sim. Mas que bom, fiquei super feliz, eu achei muito legal. É. Que bom, Então, padre. eu não conhecia Amazonas, mas realmente me impressionou. Isso é muito impressionante, é muito grande. O rio, a floresta, que coisa incrível, não? Eu dizia, tem quatro lugares na Terra que são assim, não? Como Amazonas, completamente de uma só coisa. O Oceano Pacífico, Uhum, só água, interminável, não? El Sahara, o Sahara, como le sim, llaman, só areia, não? Antártica, só gelo. E Amazonas, só floresta. impressionante. Nossa, impressionante mesmo. É, Ainda não tive a oportunidade de estar no Amazonas, mas eu imagino. É incrível, né? é muita coisa. Oh, impressionante. E tem É, muito. é, e e, numa e- e semana, num mês, na verdade, né, padre, que a gente tá rezando aí com a Rede Mundial de Oração do Papa pela criação, não é? também toda a parte de cuidado da natureza. Sim. Que bom, que lindo, padre. Assim. hum. Olha, já foram chegando aqui bastante pessoas. Pessoal, boa noite, que alegria. Estamos com o Padre Rodrigo hoje, na verdade, uma live para ouvir as novidades que o padre tem para nos contar hoje, né, padre? Ah, Muita coisa que boa. bom. Sí, yo pedí esta live. Yo confieso que es que sabe que acontece. Estamos primero que nada promocionando muito a Quaresma de San Miguel. Sim. Né? E aí estamos, aí, graças a Deus, tem muita gente seguindo a Quaresma de San Miguel. E isso me dá muita alegria, na verdade, porque toda a nossa quaresma não é apenas a oração, não é só a ladainha a São Miguel para pedir algum favor, isso também. Não? Al final de cada meditação sempre tem as ladainhas. Mas é muito mais do que isso. É Uhum. aprender de São Miguel a combater o bom combate. Sim. Né? São Paulo dizia, a minha vida está chegando no final, não? Ele corri a minha corrida, não? Sim. Combati o bom combate, agora me espera a coroa que o Senhor, juiz justo, me tem reservada. Então, o bom combate. Nem toda batalha vale a pena na vida. A gente tem que lutar tantas coisas, sim ou não? Temos que Sim. batalhar por tudo. Quer levantar uma empresa? Tem que trabalhar. Quer levantar uma família? Tem que trabalhar.
quiere fazer avançar sua carreira, tem que trabalhar, tem que lutar. Lutar, nossa vida é luta, luta, luta. Impressionante, não? Quer ser Mas padre? Quer como, ser freio? quiere ser padre, quiere perseverar. Mas É, eso vale para padres, eso vale para casais também. Perseverar no matrimonio. Você quer ter um matrimônio feliz e amém. unido e fiel, tem que lutar. Sim, É assim. Agora, tem batalhas particularmente importantes, né? Paulo diz o bom combate, ou seja, a batalha que vale a pena combater, ¿no? Patton decía eso, ¿sabe? Aquel general de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O más importante es saber distinguir cuál batalla vale la pena y cuál no, sim. ¿no? Y la batalla más importante es la batalla espiritual, es la batalla invisible contra la tentación y el pecado. Essa é a batalha que não podemos falhar. Essa é a batalha que nós temos que estar preparados. E toda a nossa quaresma de São Miguel, se as pessoas que estão escutando não fizeram, não tem problema, basta baixar o aplicativo e começar. Vai ter que escutar dois por dia para poder E chegar. alcançar, não? Mas todas nossas meditações, as 40 dias, giram em torno disto, não? Como combater o bom combate, ¿no? Cómo vencer la tentación, en fin, muchos temas relacionados con eso, y las personas entonces pueden aprender a combater o bom combate como San Pablo. ¿Mm? Esa es la primera grande, ¿sabe? Yo diría así, voy a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Spoiler, ¿no? Sim. Mas yo diría que de todas las batallas que nos tenemos en la vida, ten tres batallas que son particularmente importantes. Hum, A primeira, vamos a ver si você me ayuda. vai A lá. primeira sería cuál, ¿eh? A primeira batalha Yo importante. le voy a dar una pista. Vamos. Es así. Le voy a dar la primera y a ver si usted me ayuda con las otras. Hum, Entonces. La primera es la más importante de todas, la batalla entre o amor y o egoísmo. tá. Você puede vivir para sí mismo o você puede vivir para los otros. Esa es la grande y la primera batalla de todas. Eh, mm, Muita gente vive apenas para si mesmo, para seus intereses, para seus gostos, para seus prazeres. Toda a vida é isso para eles, não? Então, a questão é, eu vou viver para servir e para fazer felizes os outros ou vou ficar centrado em mim mesmo? Sabe, quando uma criança nasce, ela toda a vida gira em torno dele, porque é um bebê. Então, ele tem frio, chora. Tem fome? Llora. ¿Eh? Precisa trocar, você sabe, não? Llora. E a mãe é só para ele. Não importa se a mãe tem coisas para fazer, não importa. Eu tenho uma necessidade, choro e o mundo tem que parar porque eu tenho uma necessidade. Esse é um bebê, ele é completamente centrado, não por maldade, não, porque é a fragilidade dele, é a incapacidade dele de valer-se, de poder solucionar os problemas por ele mesmo. Mas à medida que nós crescemos, à medida que nós amadurecemos, nós deveríamos ir tirando nós mesmos do centro de nossa vida e colocando outro, né? Deus em primeiro lugar, mas também outras pessoas, não? Um matrimônio, eu deveria sair, tirar a mim mesma ou a mim mesmo do coração e colocar meu esposo, minha esposa, Hum, ou meus filhos, né? Ou ambos, e ter a capacidade de sacrificar-me. Egoísmo é isso, eu não quero sacrificar-me, eu só penso em mim mesmo. Uhum. Por isso que digo amor e egoísmo, não amor e ódio. O contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é o egoísmo. foi isso. Né? Sempre pensando em nós mesmos, etc. Essa é a primeira e grande batalha. Outra, a segunda. Sei guardar a fé, exercitar minha fé. hum, eh, essa, essa está incluída Porque em eu outra. pensei isso também, você podia Eh, falar isso, porque a fé é dom, né? Mas a não, gente mas tem que qual exercitar a seria fé, o né? outro lado? La fé Então, isso viene também, sim, Tá, correto. Só que é a terceira. Eu vou explicar por quê. A fé tem que ver com isso. tá bom. Mas a segunda, sabe qual é? Hum? Entre o perdão e o ressentimento. Essa é boa. Essa é outra grande batalha.
Sim. Não? A gente vai a viver nossa vida guardando rencores, enfim, isso sempre não perdoando, porque ao final perdoar é uma escolha, perdoar é uma decisão. Não, padre, eu quero perdoar, mas me custa muito. Ok, às vezes custa, mas é uma escolha. Eso cualquier perdón comienza tomando la decisión de perdoar. Si yo no tomo esa decisión, yo nunca voy a perdoar. Entonces, puedo vivir a mi vida eso, con resentimiento, con amargura, respirando siempre venganza, o yo voy realmente perdoar y libertarme de todo eso. ¿Sabe por qué nos tenemos que perdoar? Es un tema muy complejo, ¿no? Mas rápidamente, resumidamente, por tres motivos. O primeiro, porque a gente é feliz quando perdoa. Quando não perdoamos, somos nós mesmos que nos amargamos a vida, não? E somos nós mesmos que vivemos isso, respirando vingança, respirando tudo isso. E não adianta, isso não ajuda. Então, primeiro você tem que perdoar, porque você vai ser mais feliz. É muito melhor libertar-se de tudo, deixar para lá, não? É. O segundo motivo por el qual nós temos que perdoar é porque Deus te perdoou. Lembra una parábola, ¿no? Que Jesús conta de un rey que perdúa una grande dívida de 10, él le fala así, 10.000 talentos. Sim. 10.000 talentos. Un talento, ¿sabe lo que es un talento? Un Uhum. talento son 37 kilos. Existían talentos de plata y existían talentos de oro. Yo no sé cuánto está la cotación de la plata. Imaginemos que es de la plata, ¿no? 37 kilos de plata es mucha Muito. cosa. Entonces, ¿cuánto vale un kilo de plata? Y después multiplica por 37. Estamos hablando de muchos millones. Si es de oro, ni falar. O sea, ese coitado debía algo que nunca en su vida podría pagar. Y mesmo así, el rey le perdonó todo. Ahí él salió y encontró a alguien, eso dice la Biblia, que le debía, deja preguntar aquí al ChatGPT, ¿cuánto son 37? Yo tengo aquí el chat abierto. ¿Cuántos son 37 kilos talentos de plata? Para que tengamos una visión bien objetiva. ¿Cuántos, cuánto es 10.000 talentos de plata? Tá. En la Biblia, bla, 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 bla. El resumo final de la historia es que o coitado tenía que pagar 1,36 billones Ui. de reais. Nunca conseguiria mesmo. Está difícil, ¿eh? Y el rey perdoó todo. Bom, después encontró otro que le debía 100 denarios. 100 denarios, imagina, 100 denarios, un denario es el salario de un día. Entonces, el salario mínimo, digamos, ¿cuánto está aquí? ¿Cuánto es el salario mínimo aquí? No sé, 1.500, 1.500, 1.700, 1.800, por por aí. ahí. Entonces, 100 denarios serían 3 meses de salario. O sea, 1.700 multiplicado por 3, 4.500, 5.000 reais. Y no le quería perdonar. Y el rey dice así, ¿no debías tú también perdonar así como yo te perdoné? Entonces, ese es el segundo motivo. Nos tenemos que perdonar porque nos fuimos perdoados. Então, nós devemos, temos uma dívida de gratidão com Deus. Até como rezamos no Pai Nosso, né? Aí vem o terceiro motivo. Esse é o terceiro motivo. O terceiro motivo é, não apenas nós fomos perdoados, a gente vai precisar de perdão lá no futuro. Sim. Fuimos perdoados no passado, mas também vamos precisar de perdão o dia que nós cheguemos ao céu. Uhum. E nesse momento, vamos nos lembrar do Pai Nosso. Deus nos perdoa, assim como nós perdoamos. E você tem que perdoar, porque lá na frente você também vai precisar ser perdoado. Então, mais vale que perdoe, para que assim, no futuro, você também seja perdoado. Vamos precisar de misericórdia. Seja misericordioso. Esa es un poco a mensaje. Entonces, esta es la segunda grande batalla. La batalla entre el perdón y o resentimiento. Y la tercera, ok, yo voy a tomar su palabra, la Uhum. fe. ¿Y cuál es el opuesto de la fe? O oposto da fé
Não, é não crer, ser incrédulo. No. Hum. Sí, tá bom, né? Ah, vai. Quase, Mas quase 10, hein, padre? eu sempre digo assim, é a fé e o medo. O medo. O medo. Você tem que escolher se vai viver de fé e confiar em Deus e desprender-se de muitas coisas, ou você vai viver com medo e, portanto, apegado a todo. Que é o que é avareza? Que é o que é egoísmo? Que é o que é tudo isso, senão medo? Por que nós brigamos tanto por medo? Por que nós nos protegemos tanto por medo? Então, a gente tem que escolher também. Ou vai confiar em Deus, ou você vai viver com medo. Sim. E muitas vezes Deus nos pede coisas que humanamente são difíceis. Mas a gente tem que saber confiar nele, arriscar e ir para frente. Não? Bom, aí são três batalhas. Imagina, lá nessa série de La Quaresma de San Miguel tem muitas outras batalhas importantes e tem muitos ensinamentos sobre como distinguir a tentação, como discernir a tentação, como enfrentar a tentação. Eu, agora que estava pescando, por cierto, Uhum. yo le decía a los pescadores, señores, en la misa dominical, ¿no? Señores, a pesca exactamente la imagem do que o demônio faz com a gente. Ave Maria. Porque a arte da pesca é a arte de enganar o peixe, sim ou não? Sim. Você lança uma isca, não? É a pura pesca esportiva aquilo, não? Então, essa isca parece um lambarim, se move como um lambarim, brilha como um lambarim, tem cor de lambarim, mas aí o peixe diz, oi, que bom café da manhã, não? Morde e perde a vida. Morre. Então, é igual. O demônio nos apresenta coisas que parecem felicidade. Se move como a felicidade. Brilha como a felicidade. Mas você morde e encontra a morte. O pecado, diz São Paulo, em la carta aos Romanos, produz a morte. Então, realmente, a gente tem que ser inteligente, tem que ser hábil e não deixar-se enganar pelo demônio. Que ele faça pesca conosco, ele lança as iscas e a gente sai correndo atrás da isca. Isso, isso faz um bom peixe. E por isso que o pescador de homens vai e tira os peixes do mar, porque assim ficam seguros na barca, não? Ah, muito bem, padre. É Bom, verdade. É, essa falsa impressão também da segurança, né? é, É isso. As pessoas se sentem seguras com os apegos que carregam e que muitas vezes tira a pessoa dessa comunhão mesmo com Deus, né? E por isso que o senhor ensinou aqui pra gente, né, padre? A gente sempre lembra que a frase mais dita na Bíblia é não temas, não tenhais medo. não tenhais medo. Porque é É. justamente porque tira a gente realmente dessa caminhada com Deus e de. Da vontade de Deus, não? A gente não quer seguir a vontade de Deus, não por ateísmo, mas por medo. Sim, Hum. é isso Muito mesmo. bom. Então, essa é a Quaresma de São Miguel. Tá. Hum. Para quem E está chegando agora, gente, tudo lá no aplicativo do Seed Time. aí Bia já colocou o nome, a Time é aplicativo de meditação. Por Sim. que nós fazemos isso? Olha, meu projeto é ajudar as pessoas a formar o hábito da meditação. Tá Não? bom. Y para eso lanzamos su aplicativo y el aplicativo tiene más de 100.000 meditaciones ya y sobre muchos temas, sobre muchas circunstancias, todo baseado en la palabra, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Y ahí entonces a gente aprende a meditar, aprofundiza a palavra de Deus, encontra inspiração para cada dia, vai crescendo, vai formando-se. Né? O aplicativo, nesse sentido, é muito rico e é uma grande ajuda. Sabe que eu estou trabalhando isso, vou fazer uma confissão para você. Hum, As pessoas que já estão no aplicativo e tudo, eles são muito engajados. Eles sim. acompanham, eles, padre, me falam assim, padre, eu escuto todo dia e tal. O grande desafio nosso é dar a conhecer isso ao público, porque as pessoas que não conhecem
ver aquilo como mais uma Mais de um coisa, mais um aplicativo. aplicativo com tanta coisa. Tem Sim, tanta coisa oferecida na internet, tem tanto barulho no marketing hoje, que na verdade é difícil falar com o público, não? é. Mas, enfim, temos que trabalhar, ¿no? Temos que Sim. ir pouco a pouco. Eu acho que também esse tipo de coisas, essa conversa, ajuda muito a as pessoas a entenderem como é rico, como é importante. Se um hábito pode mudar toda a sua vida, esse é o hábito da meditação e da oração diária. Se fala muito disso, não? Hábitos, 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 é o que a pessoa precisa. Hábito de comida saudável, hábito de dormir não sei o quê, hábito de ler um livro cada mês, hábito, sim ou não? Ginástica, padre, hábito da ginástica. Hábito da ginástica. Eu fiz hoje, hein? Hoje eu fiz, Ah, né? muito bem. É, Mas sim, é verdade. Então, aqui também, hábito da meditação. sim. Hábito da E é muito meditação. importante, também como o padre já ensinou a gente aqui, a meditação católica, né? Não é É, simplesmente esvaziar a cabeça. senão você vai fazer meditação yoga e aí termina convertido numa planta, não? E, né, não, com a palavra de Deus, né? Meditar para ir aprofundando na palavra. Muito bom. É aí. Bom, e nessa ordem de ideias, nós estamos lançando uma nova série, não uma, a verdade, três séries novas semana que vem. Uhum. Elas são sobre o trabalho. Olha que bacana. Um trabalho. Que coisa esquisita, não? Quem fala disso? Quem medita sobre isso? Mas você sabia que você vai passar 40% do tempo no lugar de trabalho de sua Uhum. vida? 40% em média as pessoas passam no seu lugar de trabalho. Isso significa, mais ou menos, em média, umas 150.000 horas da sua vida trabalhando. Nossa, que importante, padre, porque o que eu escuto de gente falando assim, ah, eu não tenho muito tempo para rezar porque eu trabalho demais. Então, todo mundo trabalha, não? E a gente passa trabalhando. Jesus passou a maior parte de sua vida trabalhando, Sim, sim ou não? Era sim. criança, primeiro foi criança. Aí, a partir de los 12, 13 anos, ele já era muito maduro. Deve ter começado a trabalhar ajudando a José. E aí trabalhou até os 30. Uhum. Imagina, 15, 16 anos trabalhando. E depois gastou 3 anos para ser salvador do mundo. Trabalhando também, pregando, caminhando, Mas curando. uno pensa assim, mas aí, como assim? Uhum. 30, ou 15, 16, 17 anos trabalhando de carpinteiro. Ele era o salvador do mundo. Não podia ter feito algo mais produtivo, algo mais útil. Não. É que o mais útil que podia fazer era isso, carpintear. E fazer mesas e cadeiras e o que seja. Porque eso es parte del plano de Dios. Cristo nos salvó tanto muriendo en la cruz como haciendo una cadeira lá en la oficina de San José. Ambas cosas, en cuanto son voluntad de Dios, ellas son salvadoras, ellas son redentoras, ellas son importantes, porque al final o trabalho, e esta é a questão, o trabalho é parte do plano de Deus. Uhum. Salomón se pregunta en el capítulo 3 del Eclesiastes, él le dice así, o que tira o homem de tanta fatiga no trabalho? Essa é a pergunta-chave, não? Qual é o propósito do trabalho? Por que Deus quer que nós trabalhemos? Esse é o início da meditação, não? Da série. E bom, aí a resposta é que Deus tem 6 propósitos que eu queria conversar com vocês rapidamente. 6 propósitos para nosso trabalho. Olha que importante, porque se nós gastamos tanto tempo no trabalho, ele tem que ser significativo, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um sentido transcendente. Uhum. Transcendente. Se não, parece que estamos perdendo o tempo 40% de nossa vida. Não, para aí. Isso é importante. Isso forma parte do plano de Deus. Isso tem um propósito no plano de Deus. Essa é a mensagem que eu quero passar. E qual é esse propósito? Bom, vários. São 6 propósitos. O, Bastante. o primeiro, vamos lá, né? O primeiro propósito do trabalho é pagar as nossas contas, né? Sim. Satisfazer nossas necessidades, não? A gente trabalha porque precisa comer, não?
Isto Para parece nos algo dar muy uma obvio. dignidade, né, padre? ¿Cómo? Para nos dar uma dignidade na vida, né? Eso vem depois, Ah, né? é? Vamos Tá falar bom. disso depois. A primeira coisa, o mais básico, é pagar Pagar contas, conta. não? Então, a gente precisa. Mas aqui aparecem duas realidades que acho interessante comentar. A primeira, pessoas que não querem trabalhar. Não, o Estado me tem que manter. ¿Mm? Não digo que não pode, digo que não quer. Uhum. ¿Mm? E em segundo lugar está que não precisa trabalhar, porque tem todas suas necessidades já satisfeitas. Eu recebi uma herança, eu sou de uma família rica, pronto, não preciso trabalhar. O que Deus pensa disto? Eu penso assim, eu acho que, primeiro caso, não, el que não quer trabalhar, isso, sem dúvida, está contra a vontade de Deus. Deus quer que todo mundo trabalhe, não que, sobretudo, se nós podemos. Olha o que diz, por exemplo, São Paulo em la carta a Timóteo. Ele tem um texto impressionante. Ele diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, ese ten negado a fe y se tornó peor que un incrédulo. Gente, qué cosa increíble. Renegó la fe y viró peor que un incrédulo, un pagano, alguien que usted debe rejeitar por completo. Palabras de San Pablo. ¿Por qué? Porque nós todos temos um dever. Deus nos deu dons, Deus nos deu talento, Deus nos deu. E Deus quer que nós trabalhemos, não apenas por mim, também pelos meus, pela minha família. Então, trabalho é um dever. Nada de, ai, não, que a mim me mantenha o Estado. Não. Você, se pode trabalhar, tem que trabalhar. E eu digo isso porque sei que aqui se abusa muito disso. A gente tem que ser exigente e Jesus é assim, Deus é assim conosco. Uhum. Cada um entra no céu por mérito próprio. Não dá chegar aí ao céu e falar, ah, é que minha avó rezava muito terço. Não, 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 senhor. Cada um aqui no céu tem que esforçar, tem que trabalhar, e o trabalho é parte do plano de Deus. Não? Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar, tem que se esforçar. E segundo, que não precisa trabalhar. Não? El que recebeu uma herança. Se eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, eu posso parar de trabalhar, me aposento. Hoje está de moda isso, não? Jovens fundam uma startup, a los É. 40 já são multimilionários e aposentam. Como assim? Não, você tem que seguir trabalhando. Mas se não precisa mais dinheiro, é que ganhar dinheiro é o primeiro dos 6 propósitos. Existem outros propósitos do trabalho. E você tem que trabalhar por esses outros propósitos, que vamos falar deles também, não? Então, primeira coisa, nós trabalhamos para atender nossas necessidades, ok? Em É. segundo lugar, a gente trabalha porque o trabalho nos fornece, nos provê uma identidade. Você, Deus deu para você uns dons, Deus deu uns talentos, uma personalidade, Deus deu umas capacidades, tudo isso. Bom, tudo isso não vai se manifestar ao mundo se você não desenvolve tudo, não aplica tudo isso no trabalho. É trabalhando que nós mostramos ao mundo, mostramos aquilo que Deus nos deu. Se eu fico toda a minha vida em uma maca, não, em uma rede, não, aí descansando, então a gente não sabe que sabe fazer bem nada, porque nós temos que trabalhar, nós temos que nos É, esforçar. Isso mostra a sua identidade. a gente pode lembrar da parábola também dos talentos, né? Claro. Ahí fue un medo. El último, ele dice assim, eu temi porque você era muito exigente, o talento. É. Não é preguiça, mas nesse caso foi medo, lo que falávamos antes, não do medo. Mas, olha, o trabalho mostra a nossa identidade. Quando uma pessoa, por exemplo, se torna pastor, pronto, você sabe que é um pastor, porque ele cuida das ovelhas, porque ele está trabalhando nisso, porque tem seu cajado, porque caminha todo dia e tal, e ele se torna, ele mostra. Você sabe que uma pessoa tem um estetoscópio aqui en el pescoço, é um médico, e por quê? Tem que trabalhar. Eu descubro a identidade de uma pessoa quando ele exerce seu trabalho.
Então, o trabalho manifesta essa identidade. Olha o que fala São Pedro. São Pedro, na primeira carta, ele fala deste jeito: servi uns aos outros. Olha, não é para nós mesmos. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus te deu uns dons, você administra esses dons. Mas para que são eles? Para servir. Você nunca vai chegar a ser aquilo que Deus sonhou se você não colocar seus dons, seus talentos, tudo no trabalho. Não estou falando, cuidado, não estou falando unicamente de trabalho remunerado, mas trabalho. Tem mãe que cuida de filho. Gente, é um trabalhão de tempo completo, não? Tem mulheres e homens que se dedicam a trabalhar como voluntários em uma ONG ou em lo que seja. Tudo bem, é trabalho também. Talvez não é muito remunerado, como padre também, não? A gente trabalha muito, não é muito remunerado, ou não é remunerado em absoluto. Mas a gente desenvolve os talentos através desse trabalho, não? Sempre é o trabalho. Então, a segundo propósito é a identidade. O terceiro é o caráter. O trabalho desenvolve nosso caráter. Porque, sabe, eh, o trabalho a gente encontra muitos problemas. Sim ou não? Sim. Está a fadiga, está o cansancio, están los desafíos, las metas que tengo que conseguir y no consigo, están las frustraciones, está aquele chefe maluco que não falta, não? Está o colega que não tem quem aguante, mil coisas. Mas todo esse sofrimento ajuda a formar o caráter. Que é o que é o caráter? O caráter é o conjunto de virtudes, de bons hábitos que as pessoas desenvolvem com a prática, com o esforço, com o sacrifício. Sabe, para Deus, o trabalho não é tanto sobre o que você faz. Para Deus é sobre a pessoa que você vai se tornar através do trabalho. Alguém te podia pensar assim: Deus, o que você quer? Que eu seja engenheiro, médico ou advogado? E Deus, eu acho que responderia assim: olha, faça o que quiser. O importante é que através desse trabalho você se tornará uma pessoa melhor. Você, bem feito, claro está, não? Você se tornará a pessoa que eu quero que você se torne. E isso passa por obstáculos, por dificuldades, não tem como fugir disso. Uhum. Mas essa é parte del trabalho. Sabe, algumas pessoas pensam que o trabalho é um castigo, não? Porque eles fazem uma leitura do livro do Gênesis, do capítulo 3 errada, não? Quando Deus castigou Adão e Eva, falou para Adão: agora você vai trabalhar na terra com o suor de sua É. frente e comerá o pão com sacrifício, e al final você se tornará pó, e a terra voltará porque você é pó e pó se tornará. O sea, é um castigo. Não, eu digo não. Não, porque antes do pecado já existia o trabalho. Quando Deus criou Adão, lo colocou no paraíso e falou assim: olha, eis aqui o paraíso, é aqui o Edén. Eu te entrego isto para você lavrá-lo e guardá-lo e cuidá-lo. Ou seja, já antes do pecado, Deus tinha encomendado o paraíso a Adão para cuidá-lo, para lavrá-lo, para desenvolvê-lo. O pecado lo que fez é acrescentar sofrimento ao trabalho. O trabalho não era antes cansativo, não era difícil, era prazeroso, era muito bom, era tudo perfeito. Depois do pecado, ele tem sacrifício. Mas esse sacrifício é redentor. Ele ajuda a formar nosso caráter. Ele nos ajuda a crescer, não? Ótimo, sim, com certeza. Então, já levamos quantos? Já Primeiro, estamos no terceiro. Pagar as contas, quer dizer, né, as nossas necessidades, depois formar nossa identidade e agora o nosso caráter. agora, outro propósito do trabalho. O trabalho da credibilidade. Credibilidade. É, dígame que não. Olha, quando a gente trabalha, especialmente quando trabalhamos bem, quando nós temos sucesso em lo que nós fazemos, quando nós fazemos direitinho, palavras voam, fatos permanecem.
aquele que tem sucesso, aquele que trabalha e que consigue fazer algo, ele ganha credibilidade, ele ganha autoridade. Por quê? Porque ele, 30 anos sendo, sei lá, advogado, 30 anos sendo médico, ele desgastou sua vida, não? Nisto e naquilo. Ele educou uma família, levantou uma família de não sei quantos filhos. Olha, não é o mesmo falar com alguém que já passou por isso com alguém que não tem ideia do que é o sacrifício. Sim ou não? Sim. Isso nos dá credibilidade, nos dá. E eu digo, há algo bonito nisto, sabe? Hoje, vivimos em um mundo muito materialista. Esse é um fato, não? E esse mundo materialista valoriza muito a produtividade, valoriza as coisas, os bens materiais, tudo isso. Então, hoje, eu digo que quem mais tem autoridade e credibilidade na sociedade são os empresários de sucesso, não? Eles têm uma responsabilidade também diante de Deus. Eles foram prósperos, eles foram bem-sucedidos. Agora eles têm uma credibilidade. Todo mundo quer escutar os empresários. Vai ter uma. El outro dia me mostravam uma reunião, não sei aonde, com uns empresários famosos. Estão cobrando 6, 8, 10, 20 mil para ir e poder escutá-lo e poder falar com ele. Impressionante. Por quê? Porque esos têm credibilidade. Esos caras esos foram bem-sucedidos. Eu quero saber como ele fez, não? Óbvio, por motivos materialistas. Mas, eu digo assim, empresários atentos, vocês têm esse dom que Deus les deu, são circunstâncias da vida, oportunidades que talvez eles aproveitaram. Eu não acredito que pessoas que têm grande sucesso na vida chegaram lá facilmente, não. Eles todos devem ter trabalhado, se esforçado. Mas agora, essa credibilidade, vocês têm que usá-la também para servir a Deus. Uhum. Também para dar um testemunho de fé. Ya llega de lo políticamente correcto. Empresario tiene que salir del armario de lo políticamente correcto y dar un testimonio de cuál es su fe, cuáles son sus valores. Eh, o trabalho nos dá credibilidade. Né? O trabalho realmente nos dá. Bom, até Paulo falava disso, sabe? Paulo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, él le dice así: No damos motivo de escándalo en actitud alguna. No damos motivo de escándalo a fim de que nosso ministério não seja achado em falta, ou seja, não seja desprestigiado. Ou seja, o que está falando Paulo? Nós nos comportamos direitinho para que nossas palavras não sejam desacreditadas. Uhum. É, claro. Então, quando um empresário trabalha, quando qualquer um trabalha, se esforça, se sacrifica, serve às pessoas, ele vai ganhando cada vez mais autoridade, vai ganhando credibilidade. E isso é parte do plano de Deus, isso é uma responsabilidade, um dom que Deus nos deu, não? A los que trabalham, não? A los que realmente se esforçam. Então, essa é a segunda, essa não, que é? Essa é a quarta, quarto Sim. propósito, não? Nos faltam dois. El quinto propósito é assim. Deus, o trabalho, nos lo dá para que nós, ganhando dinheiro, possamos ajudar a outros que precisam, Ajudar o próximo. a ajudar o próximo. Esse também é um propósito de Deus do trabalho. Sabe, Deus não está em contra da prosperidade. Muitos dos personagens do Antigo Testamento eram homens extremadamente ricos. Jó era muito rico. Abraão também. Moisés também. Moisés era el presidente de una nación, imagina, ¿no? Y así por diante, yo podría mencionar aquí Lidia del Nuevo Testamento, Lidia, Saqueo. Saqueo falou assim: Pai, Senhor, eu te darei a metade de meus bens, mas a outra metade ficou com ele, não? Ai, Mas Lázaro era amigo de Jesus sim. e era um homem muito rico, muito influente em Jerusalém. Insisto, Deus não está em contra da prosperidade. Deus está em contra do egoísmo. Ele quer, aqueles aos quais Deus les deu, Deus quer que nós sejamos generosos, que nós sejamos desprendidos, que nós ajudemos a quem não tem as mesmas oportunidades, não? Hoje se fala muito de desigualdade. Eu acho que essa é uma expressão também que precisa ser olhada com atenção. Porque Deus gosta da diversidade. Uhum.
Ele nos criou a todos diferentes. Sim. Uns têm dons e talentos mais, outros têm menos. Uns têm umas capacidades, outros têm menos. Alguns têm capacidades para coisas que são muito rentáveis economicamente. Outros têm capacidades para coisas que não são rentáveis. Y ahí unos tienen más oportunidades porque nacieron en una familia, nacieron en un país, nacieron, sei lá, outros não. Então, em certo sentido, a desigualdade é uma consequência dessa riqueza de diferenças entre os seres humanos. Por isso Jesus dizia: pobres sempre tendréis com vocês. Uhum. Mesmo que Deus mandasse, distribuísse isso, uma pedrinha de ouro para todo mundo, e todo mundo fica igualado. Ao dia seguinte, ya teria unos que perdieron la pedrinha, otros que ganaron duas o tres, porque así somos, somos diferentes. Mas Deus nos creó diferentes y permite esa desigualdad para que nós sejamos solidarios, Uhum. para que nós sejamos sensíveis, compasivos, para que nós metamos a mão en nosso bolso, não no bolso dos outros, en nosso bolso. Você nunca escutou Jesus falar: Pilato, você tem que distribuir o dinheiro, ou Herodes, você tem que. Não. Ele falou a todo mundo: cada um ajude seu próximo com o que tiver. Aquela viúva que tinha duas moedinhas, Jesus ficou emocionado quando viu aquela viúva. Era isso. É cada um que tem que ajudar, não? Isso também é importante porque hoje existe muito essa ideia, não? Ah, o Estado se encarrega de ajudar a todo mundo. Não, não, senhor. Você tem que ajudar. Cada um de nós. É o nosso dever. Se Deus te deu essa bênção de ser próspero, de ter oportunidades na vida, é para você compartilhar, é para você ter essa generosidade. E acredite, quando você é generoso, Deus é mais generoso ainda. Às vezes as pessoas criticam a igreja e dizem assim: ah, a igreja fala muito de dinheiro. Já escutou isso? É, ninguém fala Ah, mesmo. eu digo assim, sabe? Não, eu acho que não. A igreja até pode ser, quero dizer, tem padre que está todo el dia pedindo, não? Em la parroquia aí, todo domingo, oh, pessoal, me ajuda, não sei o quê. Mas a gente deveria falar muito mais de isto. Eu acho que, ao contrário, é meio tabu. Mas deveríamos falar não para pedir, deveríamos falar para promover uma verdadeira espiritualidade da generosidade e do desprendimento. Por quê? Porque estas duas virtudes, a generosidade e o desprendimento, fazem felizes as pessoas. Uhum. A generosidade e o desprendimento nos permite ser muito mais, viver com muito mais leve e ser mais feliz. Pense um momento as pessoas mais felizes que você conhece. Pense un momento. Vamos a fechar los olhos y vamos a pensar por un momento las personas más felices que nos conocemos. Ok. Ahora pense en las personas más generosas y desprendidas que você conhece. ¿Coincide? ¿Eh? Para mí siempre coincide. É, é, Las padre. personas, las personas no son felices, no son generosas porque son felices. Al contrario, ellas son felices Porque y são son, generosas. porque son generosas y desprendidas. Aí sim. Y al contrario, las personas que están siempre angustiadas y preocupadas porque no les va a alcanzar, porque no tengo suficiente, no te puedo ayudar cuando yo me aposente, cuando yo consiga una promoción, cuando yo llegue a la libertad financiera, cuando yo consiga 1 millón, siempre preocupados. Olha, viven Apegadas, né? angustiados, son siempre, están siempre bravos. Gente, então, temos que cultivar uma verdadeira espiritualidade da generosidade e do desprendimento. Deus nos permite trabalhar e Deus quer que nós trabalhemos. Deus não está em contra da prosperidade. As pessoas me perguntam: Padre, está bem querer uma promoção? Está bem pedir a Deus e querer uma melhor situação econômica para mim e para minha família? Nenhum problema. Meu Deus, Deus quer isso. E se você é generoso e desprendido, olha, Deus te vai até ajudar. Porque cuando Dios encuentra personas generosas y desprendidas, Él fica feliz en ayudarlas, porque sabe que les van a ayudar a Vai otros, dar, né? van a É verdade. desprender, el dinero pasa por ellos, ¿no? Ô, padre, mas isso também é muito importante, né? Esse que a gente está falando agora aqui, esse quesito, porque isso também evita de uma pessoa se tornar gananciosa, né?
Porque aquele que só trabalha, 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 trabalha e não doa ao próximo, em vez de ser uma bênção, aquilo vai se tornando algo muito Claro, ruim. es lo que yo decía. No, trabajamos, más tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos. Dios nos dio el trabajo y nos permite ser prósperos para ayudar a quien tiene menos oportunidades. Contan una vez de San Felipe Neri, sabe, el Uhum. santo lá en Roma. Él iba caminando por una rúa, ¿no? Cuenta la historia, era un día de invierno, frío, lluvioso, y ahí encuentra en una esquina una mujer con dos hijos, tremendo de frío, pobres. Y él sintió algo que brotó de lo profundo del corazón y faló para Dios, Dios, você tem que fazer algo. Como é que permite esta pobre, esta coitada mulher com duas crianças tão pequenas, lá, sem abrigo, em meio da noite, em um inverno, com este frio? E Deus respondeu para Felipe: eu fiz algo, eu fiz você. Olha só. Que responsabilidade. Oh, Hein? Então, esse é o quinto propósito do trabalho, não? Olha lo que fala de nuevo San Paulo. San Paulo tiene una frase muy bonita. Esto es muy curioso. Esta es la única, Paulo falando, mas él menciona una frase de Jesús, que es la única frase de Jesús que no aparece en el Evangelio. hum. Entonces, él le dice así, estos Actos 20, capítulo 20. Por medio de todas las minhas realizaciones, ¿no? Trabajos de Paulo, ¿no? Tenho vos mostrado que mediante trabalho duro y arduo, olha, Paulo falando, debemos cooperar con los necesitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, há mais alegria em dar do que en receber. ¿Mm? Esa es la frase de Jesús que digo, no aparece en los evangelios, solo aparece aquí en boca de Paulo, ¿no? Entonces, pronto, quinto propósito do trabalho, ayudar a los que precisan, ayudar a los más necesitados. Y sexto, Deus quer que nós trabalhemos porque nós também podemos dar ao trabalho um sentido sobrenatural. Ah, isso é bonito. Claro. O sea, yo digo que existen tres maneras de vivir la vida. La primera es desperdiciar la vida. La segunda es gastar la vida. Y la tercera es investir a vida. ¿Quién desperdicia la vida? Aquel que hace cosas que no sirven para esta vida y también no sirven para la otra. É, aí é uma tristeza, hein, gente? Então, imagina, mas olha, gastar tempo em coisas inúteis, não? Gastar tempo em diversão, entretenimento, às vezes a gente precisa descansar, não estou em contra disso. Mas pensa naquele que vive em festas, em geral, sabe? Em geral, o pecado. O É. pecado não serve para esta vida e não serve para a vida próxima. Então, malgasta ou desperdiça sua vida quem vive en eso. Cosas que no ayudan para nada en esta vida, se mete en problemas con drogas y con tal, destruye su vida material y también la espiritual. Imagina, qué desastre desperdiciar la vida. Uhum. Segundo, gastar la vida. Gastar la vida es aquel que gasta su tiempo en cosas para producir para esta vida, mas no para la vida futura. Uhum. Entonces yo voy a ganar dinero, voy a hacer mi carrera. Yo tengo una tía que Hum. yo no sé cuántos títulos estudió. Estudió todo lo que encontró. Título de esto, título de otro, título de académica, súper. ¿Y para qué? ¿Y de qué le sirve todo eso? Hoy esta belinha, ¿no? Olha, en fin. Vai, Ahí, morre com a pessoa, né? ¿cómo? Vai, então, pra quê, né? Vai morrer com a Então, pessoa, vai levar ela, os ela, ela não acredita em nada, não acredita em Deus, nada. Era só estudar psicologia, sociologia, um monte de carreiras, meu Deus. Eu digo, puf, coitada, não? Passou a vida inteira estudando. das pessoas que a gente chama de acumuladoras, não, padre? É, é. Só acumula, 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 acumula. Bom, y la tercera cosa es investir la vida, o sea, hacer cosas que sirven para esta vida y también para la próxima. Boa. Es así. Y sabe, todas las cosas boas que nos podemos hacer en la vida, le podemos dar un sentido sobrenatural y usarlas para el reino de Dios, ¿no? A verdad, yo digo siempre así, tenemos que ser, lo digo a los empresarios, sean constructores de riqueza, mas también constructores del reino.
¿no? Uhum. Cuando você dirige su empresa con un espíritu caritativo, cuando você dirige su empresa con un espíritu sobrenatural, ayudando a sus funcionarios, dando un testimonio de fe, sirviendo a todo el mundo. Gente, tem tantas maneras de ayudar a los otros que nós podemos perfectamente servir y ayudar eso. Então, lo importante es colocar fe, es hacer por amor a Deus. Y entonces ahí nos ganamos en esta vida porque beneficiamos los otros, porque, en fin, lo que sea que estemos haciendo prospera, crece, etcétera, mas también ganamos méritos para la vida eterna. Esa es la cosa más importante. Entonces, olha, estas y otras muchas reflexiones están ahí en la serie. A verdade, este apenas es el primer capítulo, que se llama Os Propósitos do Trabalho. O segundo capítulo es O Trabalho dos Sonhos. Hum. Porque yo digo así, la idea de fondo, en dos palabras, yo digo así, perdón que esto ya se puso a hablar aquí, la idea de fondo es la siguiente, cuando você faz aquilo para o qual Deus te criou, você é mais produtivo e você é mais feliz. Sim. Sim ou não? Faz Sim. sentido. Deus nos dio os dons e os talentos para isso. Uhum. Então, se eu faço o que Deus, aquilo para o qual Deus me criou, olha, eu vou ser mais produtivo, vou fazer melhor meu trabalho e vou ser mais feliz, porque é isso que eu fui criado para ser, não? Então, olha, este é toda uma série de 10 meditações para entender qual é esse projeto, esse trabalho dos sonhos, esse trabalho que Deus sonhou para mim, não? Y la tercera serie, también sobre el trabajo, se llama Cómo prosperar no trabajo. No, Bom, yo no soy, padre. Nossa, é importantíssimo. yo no soy aquel que va a decir, oh, invista en esto y en aquello. No, yo no tengo idea de esas cosas. Mas yo sí sé cómo prosperar no trabajo, porque si você vive as virtudes que Jesus nos ensinou, Uhum. e você é íntegro em tudo, gente, você vai prosperar. Esse é o caminho. A trapaça não leva a nenhuma parte. Mas existe um conjunto de virtudes que, se eu sei colocar no meu trabalho, eu vou a dar certo. Vai ser um trabalho devagar, de formiguinha, mas você vai dar certo, vai crescer, vai ganhar credibilidade, vai ter sucesso na vida se faz a coisa certa. Mas, e toda essa série é inspirada, adivinem quem? São Um José? personagem, vou dar uma pista, São um José. personagem da Bíblia que foi de escravo a primeiro-ministro do Egito. José. Mídia Era José. muito fácil, hein? Mídia José. Mas pensa assim, José foi isso. José fez, passou por todas as coisas que você pode imaginar e ele finalmente teve muito sucesso. Mas ele foi uma pessoa que reuniu uma série de virtudes e características que, se nós imitamos e aprendemos, também vamos dar certo na vida e também vamos dar certo no trabalho. Então, aí fica o convite especial para baixar o aplicativo, escutar. Ela vai ser liberada apenas semana que vem, Tá bom. a série de meditações, mas já, desde já, convido todo mundo a ir promovendo isso. Vai ser super interessante. Insisto que nós gastamos 40% de nossa vida, nós temos que dar significado ao nosso trabalho. Então, são reflexões que podem ajudar muito a enxergar nossa vida de um jeito diferente e também a fazer algumas correções, às vezes a gente precisa também, não? Muito bem, padre. Muito bom. Então, que maratona! É, que maratona, mas convite feito, muito pertinente. Acho que para esse momento, inclusive, que a gente vive, né? Ahí nos aprendimos ya una cosa por lo menos, ¿no? Los 6 propósitos de Deus para Sim, nuestro trabalho. ¿Mm? sim. Sim, muito bom também sobre o São Miguel Arcanjo. Também achei incrível sobre a quaresma e a gente poder ir meditando sobre esses pontos também. Muito maravilhoso. Muito Ainda bom. dá Eles tempo, deixam né? tudo isso. É toda um trabalho feito com muito carinho, com muito esforço também. Essa série del Arcanjo San Miguel não é deste ano, é de 2 anos atrás, acho. Mas é tudo válido, é tudo válido. É um conteúdo que não caduca, que não vence. Não? Muito bom, Padre Rodrigo. Então, que bom. E vamos sim, vamos acompanhar com o senhor, sempre uma alegria.
e que as pessoas possam mesmo ver o trabalho de uma forma diferente, porque também é muito triste quando a gente vê uma pessoa que é amargurada pelo trabalho, né? E não Tem encontra muito isso. E satisfação. eu falo um pouquinho disso também nas meditações, não? Se eu não estou feliz no meu trabalho, preciso uma reflexão sobre isso. Sim. É o ambiente ou estou fazendo algo que não é o meu trabalho, não é o meu trabalho dos sonhos, não? Enfim, eu acho que tem muitas coisas para falar sobre isto. E aí estão essas meditações para pensar e ajudar um pouquinho. Ah, olha, a Cristina entrou aqui e deu parabéns pelos 40 anos do Reino Cristo no Brasil. Ah, también, É, también. comemorando os Acabamos de 40 anos. celebrar una misa ahí en el Seminario Mater Ecclesi Uhum. para celebrar los 40 años. Los padres que están más tiempo, ¿no? Eles concelebraron y, y ahí entonces todo el mundo pues celebró un poquillo este aniversario. Que bom. O senhor está há quanto tempo no Brasil, padre? 11 años. Ah, bastante já também. Ya lleva un tempinho. Que bom. Muito bom, padre. Muito Então, bom. sempre uma Terminamos con una alegria. bênção ou algo así. Claro que sim. Como não, né? Uma bênção e já falando para o senhor vir sempre que possível, que para nós é uma alegria. Está muito bom. Bia, obrigado por el convite. E você sabe que conta sempre com minhas orações por Sim, você e por sim. toda a comunidade de Deus com vida. Amém, padre. E o senhor também conta com as nossas. Muito bom. Vamos dar a bênção então. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao trabalho, pessoal. Ao Agora, trabalho. agora não, hora de descansar, não? Assim, descansar para amanhã, mais Para um dia de amanhã trabalhar. serviço. Isso. E para a maior glória de Deus, né, padre? Que a gente Exatamente. possa fazer esse reino de amor tomar conta desse mundão aqui. Tchau, padre. Boa noite. Tchau, Tchau, boa gente. noite. Que descansem. Amém.